Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está no Salmo de número 14, verso 1, que diz assim: Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que o faça o bem. Quando olhamos para o Salmo de número 14, nós estamos aqui diante do Salmo que fala sobre o ateísmo. Pessoas que dizem não crer em Deus. Há dois tipos de ateísmo: o ateísmo teórico e o ateísmo prático. O teórico é seguido por aqueles que negam conceitualmente a existência de Deus. O prático é aquele que, embora acreditam em Deus, dizem que Deus existe, vive como se Deus não existisse. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, que há muitos que negam Deus através das suas obras, pelo seu comportamento. Esses homens são considerados como desobedientes, reprovados pelo Senhor. Então o ateísmo hoje ele cresce muito, espantosamente em nossos dias. Hoje há muitas modalidades de ateísmo. Porém, nós entendemos que o Salmo de número 14, ele faz um alerta, ele faz também uma referência ao ateísmo. O texto em que lemos diz assim que diz os nécios no seu coração. A palavra nécio significa mente vazia, significa a palavra idiota, aquele que não tem nada na mente, uma mente totalmente vazia de conhecimento. Por quê? Porque uma pessoa que diz que Deus não existe, talvez ela se ache muito inteligente, muito racional, mas ao contrário, ela é totalmente ignorante no que sentido ao conhecimento da palavra de Deus e até mesmo das coisas criadas por Deus. Nós entendemos que desde o iluminismo, o homem se empenha para apagar Deus da sua vida. Desde os princípios da humanidade, o ateísmo tem tentado lutar contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada, e infelizmente só tem quebrado a cara. Ou seja, só tem se dado mal. Porque Deus, através da sua palavra, através da sua criação, através das revelações científicas verdadeiras, tem mostrado que Ele é verdadeiro, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Então, hoje, muitas vezes, os ímpios, eles ignoram Deus. O ateísmo, ele ignora Deus. Por quê? Porque sem Deus não existe lei. Sem lei não existe pecado. E se não existe pecado, então os homens estão aptos a fazer tudo aquilo que lhe vem à mente e ao coração. E é isso que o homem deseja fazer. O homem sem Deus deseja viver uma vida sem regras, uma vida de anarquia, uma vida totalmente fora da direção, da proteção de Deus. Já imaginou se nós vivêssemos num mundo sem regras? O que aconteceria? Já imaginou andar por um trânsito onde não havia regras alguma? Já imaginou se não houvesse regras hoje na nossa sociedade? O que aconteceria? Nós viveríamos um caos. Então Deus é um Deus que se preocupa nos mínimos detalhes com a vida na terra. Quando Deus criou os céus, quando Deus criou a terra, Deus colocou aqui primeiramente limites. E Deus fez isso lá no Jardim do Éden. Deus disse para que o homem desfrutasse de todas as frutas que estavam no jardim, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus estava privando o homem do sofrimento, privando o homem de estar ultrapassando o limite e sofrendo. E quando Deus muitas vezes faz certas proibições dentro da Bíblia Sagrada, Deus não está querendo o teu mal, mas Deus está querendo o teu bem. E isso você vê em todas as leis da Bíblia Sagrada, em vários textos que você vai encontrar sobre isso. Então hoje, muitas pessoas dizem não crer em Deus. Na verdade, essas pessoas são ignorantes espirituais. Como eu disse para você, se Deus não existe, então tudo é permitido. E a corrupção é aquilo que perde o estado original de Deus. Muitas vezes, nós vemos hoje que as pessoas querem deixar Deus de lado porque não conseguem entender a Deus. E você precisa saber que a mente de Deus é muito grande para o homem tentar entender a mente de Deus.
A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os desejos de Deus não são os nossos desejos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não tem como você entender a mente de Deus, porque Deus é muito grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então, o que devemos fazer é crer em Deus. E para crer em Deus, não precisa muito esforço. Basta você olhar para a perfeição que é o teu corpo, o teu sistema digestivo. Basta você olhar e ver como é perfeita a vida. Você olhar para uma folha, você olhar para o nascimento de um animal, para a geração da vida no ventre de uma mulher. Ou seja, tudo isso mostra a existência de Deus. Como negar a existência de Deus, se Deus está em todos os lugares? As digitais de Deus estão em todos os lugares. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. E a trindade digital de Deus está em todos os lugares. Se você olhar para a música, você vai perceber que na música existe ritmo, harmonia, melodia. É a trindade. Se você olhar para o tempo, existe passado, presente, futuro. É a trindade. Se você vai olhando para as coisas dessa terra, você vai olhar que a trindade está presente. A digital de Deus está presente em muitos lugares. Agora, a dica para você é: creia em Deus, porque aquele que não crê, os incrédulos, serão lançados no lago de fogo. Haverá um lugar para aqueles que não creem em Deus, e um lugar separado eternamente do Deus Todo-Poderoso. Amém? Os ímpios não podem prevalecer contra o Deus que é grande, onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Esse Deus é o Deus que mantém a vida, que dá a vida e que também, se Ele quiser, Ele tira a vida. Ele está no controle de todas as coisas. O grande Deus, inimaginável, a sua grandeza e o seu poder. A Ele honra, a Ele glória e a Ele louvor. Amém? Deus abençoe teu dia, que você possa crer em Deus, ser abençoado por Ele. Peça a Deus que Ele tenha misericórdia de ti e que a bênção dele esteja sobre a sua vida.